essa informação dada com exclusividade e em primeira mão pela nossa equipe da Jovem Pan News, o Giovanni Meurer, que estendeu o seu vínculo com o Coxa e agora passa a ser até o ano de 2026, finalzinho de 2006, então tá aí a informação. E o Coritiba não para por aí em relação a novidades, né? Isso porque o clube ontem acabou anunciando um novo contrato, um novo acordo com a empresa Diadora. A marca italiana que já esteve presente no Coritiba nos anos de 2006 e 2007, agora retorna e vai substituir a marca própria do Coxa, a 1909. A Diadora terá um contrato de 5 temporadas com o Coritiba, um contrato bastante longo, passa a ser a fornecedora oficial do clube e estampar a sua marca nas camisas do Coxa a partir do mês de junho, então não é para agora, é só para a Série B, para o decorrer da Série B. O Coritiba começa a Série B por questões contratuais com a 1909 e no decorrer da competição vai acabar migrando para a Diadora. Esse, inclusive, é o maior contrato em termos financeiros da história do clube. Isso foi, inclusive, ressaltado pelo próprio CEO do Coritiba, o Carlos Amodeu. E ontem, né, o Coxa, logo após a gente ter soltado nas nossas redes sociais aqui do RIC Sport Clube, nós demos a notícia mais uma vez em primeira mão, estamos deixando mal acostumada a torcida do Coritiba, viu? É sempre primeiro aqui no RIC Sport Clube. Então, pessoal, já aproveito para fazer o convite para nos seguir também nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, ou como preferirem também no X. Sempre notícias quentinhas em relação a todos os clubes aqui da capital. E aí, poucos minutos depois da nossa equipe ter soltado essa informação nas redes sociais, o Coritiba confirmou a informação e anunciou através de um vídeo que a gente tem aí. Vamos assistir então o vídeo de apresentação da Diadora, nova fornecedora esportiva do Verdão. Foi dado. Tá então, o vídeo de apresentação da Diadora, firmando essa nova parceria do Coritiba, como já frisamos, que dura pelos próximos 5 anos, um contrato longo, né? E, inclusive, o Coritiba acabou tendo a 1909, a marca própria, por 6 temporadas. Agora a Diadora assina um contrato por 5. Então, a partir do mês de junho, a Diadora será a fornecedora oficial do Coritiba. E até nós tivemos acesso a alguns detalhes do contrato, isso com exclusividade também. É importante frisar, até acho que é um questionamento muito grande do próprio torcedor alviverde. Recebemos bastante mensagens nas redes sociais questionando essa relação com a Bumache, que é uma empresa brasileira que tem sede em Fortaleza, no estado do Ceará, que é a responsável por produzir hoje os materiais da marca própria do Coritiba e o que foi nos passado. Isso são termos que estão em contrato, que a Diadora ela tem obrigação de trazer um padrão mundial para o material produzido para o Coritiba. Então, funcionaria como se fosse uma linha premium da Diadora. Sendo assim, a Diadora ela produz o próprio tecido e também elabora o design, o desenho das camisetas na Itália. E aí repassa para o Brasil por uma questão de finalização do material e distribuição do produto. Então é importante frisar e informar ao torcedor que a camisa não será produzida 100% pela Bumache, pela mesma empresa. Então existe sim uma troca, principalmente na qualidade dos produtos. O Coritiba que negociou com outras empresas, eram falados alguns outros nomes de marcas famosas, marcas que inclusive elas estiveram no clube recentemente, mas acabou não chegando a um acordo. Isso porque a Diadora ela chegou a oferecer 10 vezes o valor do que outras famosas empresas aí, que o torcedor até tinha determinada preferência, mas aí por questões financeiras o Coritiba acabou optando pela marca italiana e agora a Diadora retorna ao Coritiba 17 anos depois, né, porque ela já foi fornecedora do Coritiba lá nos anos de 2006 e 2007. Agora falando um pouquinho também sobre o time do Coritiba, que volta a treinar hoje,
né? Está marcada para tarde desta terça-feira, a reapresentação do elenco do Coritiba. E o técnico Guto Ferreira, conversando conosco ali ainda no estádio Albino Turbay, lá em Cianorte, falou sobre a importância de mais uma semana cheia de trabalho, da possibilidade de retorno de alguns atletas que estão no departamento médico. Inclusive, isso foi fundamental para a vitória do Coritiba no último domingo, lá em Cianorte, né? O Coritiba que contou com o retorno de jogadores que foram titulares, né? Como o Mônio, como o Figueiredo, o Andrei também entrou na partida. Então, o técnico Guto Ferreira utilizou bastante os jogadores que ele acabou tendo de volta do departamento médico, sem contar no Leandro Damião, né, jogador que fez a sua estreia pelo Coritiba. Então esse tempo que existiu de trabalho serviu e foi fundamental para que o Leandro Damião estivesse em campo já na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paranaense. E agora o Guto Ferreira fica na expectativa do retorno de alguns atletas, além, é claro, tempo de treinamento, tempo de descanso e recuperação dos jogadores. Só que o Guto acabou falando algo que chamou a atenção na entrevista coletiva. Ele falou sobre a união entre a diretoria e também o elenco do Coritiba. O Guto que disse que, inclusive, a vitória do Coritiba não começou no apito inicial do árbitro, começou logo após o término do jogo contra o Véu, uma semana antes, quando a diretoria tomou a responsabilidade pelos resultados. Vamos escutar o que disse o Guto Ferreira em relação a isso. Eu acho que nós começamos a vencer a partida domingo após a partida do Cascavel, com a derrota, quando o nosso presidente vai até os meios de comunicação e chama a responsabilidade, né, junto com a gente. Eu acho que ali nós começamos a ganhar o jogo, passando confiança, né? E essa confiança foi retribuída durante a semana para os jogadores, retomando a confiança, trabalhando para recuperar os jogadores, trabalhando para fazer os ajustes que tu me perguntou. E acho que hoje foi um reflexo disso. Tá tudo certo? Não. Tem muita coisa ainda para ajustar, sim. Mas eu acho que a gente, equiparado com os nossos adversários, em termos de sequência de jogos, em termos de vindo de semana cheia, vindo de uma semana trabalhada, vindo de uma condição física de descanso, né, sem acúmulo. A nossa equipe sabe o que quer, sabe onde quer chegar. E aqui dentro do clube tem pessoas experientes que sabem como conduzir tudo isso. Tá então, né? Técnico Guto Ferreira, em meio ali uma verdadeira briga com os mosquitos ali no Albino Turbay. Vou falar para vocês, tava difícil a coletiva ali, porque realmente tinha mosquito para tudo quanto é lado. Mas ele acabou destacando essa união entre elenco, comissão e também a diretoria alviverde, para que haja ali uma virada de chave na temporada 2024. O Coritiba vinha de uma série de 4 jogos sem vitória, 2 derrotas em sequência e uma eliminação precoce na Copa do Brasil, que realmente causou ali um certo desgaste na relação até mesmo com a torcida. Mas agora o Guto Ferreira acredita que as coisas podem fluir de uma forma diferente, de uma forma positiva, e que a semana cheia já havia sido importante para o Coritiba e novamente será muito importante para a sequência da competição. O Guto que falou que ainda são necessários alguns ajustes nesse time, eles têm ciência disso e vão trabalhar para minimizar esses problemas aí, para que o Coritiba possa, né, dar não só no Campeonato Paranaense, Coritiba que está nas semifinais da competição, mas agora daqui para frente, como o Linhares Júnior falou agora há pouco, agora é outro campeonato, agora cada fase é um novo campeonato, ficou para trás, tem que ser deixado de lado e sempre olhando à frente. Mas é isso aí, TT. Vamos lá, por partes. Primeiro,
Material esportivo, novo fornecedor, era um pedido da torcida há um bom tempo, Dalk. O importante é ressaltar, né, até o Rogério postou nas redes sociais, que a Diadora se comprometeu com a qualidade do material, porque a Diadora no Brasil é feita pela Bomashi. A 1909 é feita pela Bomashi. Se os caras melhorarem aquele número da camisa lá atrás, pra mim já é um grande... Já tá valendo. Esse é um pedido dos narradores do mundo inteiro aí, né? Porque, assim, o fornecedor próprio do Curitiba, se bem que as últimas camisas o número tava bem visível, né? Bem grande e tal. Bacana. Tava num formato que eu acho que, se for mantido, será bacana. Mas houve épocas de umas invenções, e muitos times, aliás, né? O próprio Atlético tem um uniforme vermelho com detalhes em preto, com um número preto aplicado na camisa, que não dá pra gente enxergar lá de longe, né? Não custava nada ser um número branco, né? Sei lá, as cores do Atlético não tem, mas não é a questão de... O número não faz parte da composição do uniforme. O número é uma informação para quem está no estádio, para o árbitro, né? Pro público, para quem está na transmissão, enfim, né? O número é uma informação que serve para você identificar o jogador, né? E inclusive você vê o padrão de numeração de um evento como a Copa do Mundo. É obrigatório a ter o número nas costas, o número no peito e o número no calção, né? Visível, inclusive, contrastando com a cor do uniforme, né? Então, quando não tem o contraste o que é? É uma cor bem diferente da outra, né? Isso que é contraste. E os caras, às vezes, acham que o degradê contrasta, não contrasta, né? Então, aquele negócio de número dourado e prateado, o cara que inventou isso em camisa de time de futebol, o Santos chegou a ter número branco nas camisas. Número branco, camisa branca e número branco, né? Não sei quem foi o cara que teve essa brilhante ideia de aplicar um número branco numa camisa branca. E às vezes tem uns gênios aí do design, né, que apresenta essas propostas, fica bacana olhando de perto assim, que bonito, que lindo. Aí você leva na prática para onde precisa o número aparecer, não aparece. Então, acho que o novo fornecedor aí tem que pensar nesses detalhes aí. Renovação do Meurer? Importante, né? O Meurer começou bem, né? O Guto já tinha dado moral pra ele em 2022, né? Apesar de ter jogado pouco naquela temporada, mas o Meurer foi um dos primeiros que o Guto puxou das categorias de base lá em 2022 para poder treinar como profissional, né? Chegou a viajar em alguns jogos, inclusive, não entrou tanto, mas esse ano de volta, né? Depois de um empréstimo, ele entrou bem, né? Então eu acho importante, é um ativo do clube, é um jogador que pode ter mais um tempo de contrato, né? Até 2026, que o Rogério